Descubra a atitude emocionante da faxineira que defendeu sua mãe doente e transformou vidas. Tânia tinha a força do mundo estampada em seu coração. Aos 35 anos, ela não apenas lutava para sustentar a casa, mas também travava uma batalha diária para garantir que sua mãe, Dona Lúcia, tivesse o melhor cuidado possível em meio às dificuldades financeiras que enfrentavam. Criada entre carências, aquela mulher humilde, faxineira de grandes escritórios em São Paulo, se desdobrava entre vassouras e produtos de limpeza, sonhando em ver a mãe saudável e sorridente, como nos velhos tempos. Mas, depois de tantos anos de dedicação, a vida pregou uma peça cruel. Dona Lúcia agora lutava contra uma doença crônica que a deixava frágil e dependente. Naquela manhã fatídica, após uma longa jornada em um hospital particular, a pior notícia que Tânia poderia ouvir veio direto do médico frio e impessoal. Ele disse que sua mãe não receberia o tratamento necessário, pois a família não podia arcar com os custos. Aquelas palavras eram facas afiadas cravando-se em seu peito. A imagem de Dona Lúcia, seus olhos cansados, mas ainda cheios de amor e esperança, pairava em sua mente, fazendo seu coração disparar de indignação. Tânia se prometeu ali mesmo que aquela injustiça não seria aceita. Determinação fervilhava em seu corpo. Durante os dias seguintes, ela se tornou uma mulher incansável, imersa em pesquisas sobre os direitos dos pacientes, conectando-se com outras mulheres que enfrentavam desafios semelhantes. A união das vozes deles em torno de uma causa comum acendeu uma luz dentro dela. Juntas, elas formaram uma rede de apoio, uma força imbatível que desafiava o descaso do sistema de saúde. Tânia, com seu jeito carismático e sua paixão contagiante, começou a atrair a atenção do bairro. Elas formavam uma pequena família de guerreiras unidas por um ideal de dignidade. Certa tarde, enquanto espalhava cartazes pela comunidade, Tânia se deparou com o olhar desdenhoso de um diretor do hospital, que a abordou com sarcasmo. Ele ironizou sua luta e disse que era apenas uma faxineira tentando fazer a diferença. Aquelas palavras foram como um balde de água fria, mas em vez de humilhá-la, acenderam ainda mais sua chama interna. Tânia respirou fundo e, em um ato de bravura, começou a expor, em meio a lágrimas, sua história e a de sua mãe, revelando a dureza desse sistema que desdenha da dor dos menos favorecidos. Sua voz, carregada de emoção, ressoou e tocou as almas presentes, criando um sentimento de revolta coletiva. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas quanto mais sua luta ganhava força, mais Tânia percebia que estava enfrentando mais do que apenas uma batalha pessoal. Era uma luta contra um sistema opressivo, uma desigualdade que partia o coração. A comunidade finalmente estava ouvindo, e as vozes unidas ecoavam, chamando a atenção da mídia. Contudo, com a notoriedade vieram também ameaças do hospital, que tentava silenciá-la a qualquer custo. Agora, Tânia se via em um dilema angustiante: seguir em frente e arriscar tudo ou recuar para proteger sua família. Com a coragem testada e a vida da sua mãe em jogo, ela não sabia se poderia suportar o peso. Mas, no fundo, Tânia sentia que sua luta poderia acender a esperança não só para sua mãe, mas para toda a comunidade. A pergunta que pairava no ar era: até onde ela iria por amor e justiça? O capítulo termina com uma mensagem inesperada que pode mudar tudo, mas uma sombra de ansiedade sobre o futuro a deixava apreensiva. Será que ela teria coragem para continuar? Tânia acordou naquela manhã com a sensação de que o peso do mundo repousava em seus ombros. O sol mal havia despontado no horizonte, mas seu coração batia acelerado, suas ideias fervilhavam. A luta que começara quase como um impulso desesperado agora tomara uma forma imbatível, uma verdadeira revolução do amor. E essa revolução precisava de mais do que apenas coragem, precisava de estratégia. Na cozinha, ela preparava um café ralo, sentindo o aroma amargo subindo pelo ar, como se cada gota fosse um lembrete de suas lutas diárias. O olhar de sua mãe,
Dona Lúcia, repousava na velha mesa de madeira, sereno e cheio de vulnerabilidade. Tânia queria que ela soubesse que não estava sozinha, que cada gota de suor, cada lágrima, cada noite mal dormida eram para ela. Decidida a intensificar o movimento que havia começado, Tânia organizou uma reunião com suas companheiras de luta. Ao longo do dia, meneios de esperança começaram a se espalhar pelas redes sociais. Com palavras de encorajamento e carinho, as mulheres se reuniram em um pequeno salão comunitário na Zona Norte, onde suas vozes poderiam ser ouvidas. Tânia as olhou, sentindo que cada uma ali carregava uma história de dor e resistência, um legado que precisava ser compartilhado. Unidas, somos mais fortes! Proclamou Tânia, segurando um microfone improvisado. Seu tom ressoou nas paredes, aquecendo os corações presentes. Nossas mães merecem dignidade. E essa luta não é só pela minha mãe, é por todas nós. As palmas ecoaram na sala, e por um instante, ela se sentiu aliviada. Mas logo, os desafios começaram a aparecer. Uma mulher levantou a mão timidamente, com um olhar perdido. E se perdermos tudo, Tânia? E se os homens de terno nos calarem? Aquilo atingiu Tânia como um golpe no estômago. Ela sabia que o que estava em jogo era real. Não apenas o futuro de sua mãe, mas também o daquelas mulheres e de suas famílias. Mas, ao mesmo tempo, a chama dentro dela não podia apagar. A força que brotava de sua vulnerabilidade era imensurável. Cada mensagem de apoio, cada compartilhamento nas redes sociais, cada assinatura em abaixo-assinado era um passo em direção à mudança. Com um espírito renovado, e após uma deliberada estratégia, Tânia decidiu que era hora de levar a luta dos hospitais para as ruas. Criaria uma manifestação pacífica, uma marcha que mostraria a força e a união das mulheres e homens comprometidos com a causa. No entanto, antes da marcha, uma mensagem de texto inesperada chegou à sua mão. Era de um antigo colega de escola que agora trabalhava como repórter em uma TV local. Tânia, estou me preparando para uma matéria sobre a desigualdade na saúde. Você gostaria de falar sobre a sua luta? O coração de Tânia pulou. Essa poderia ser a oportunidade que tanto esperava, uma chance de expor as injustiças que tantas pessoas viviam. Mas e se explodisse em uma repercussão que traria mais problemas? A dúvida consumia. As vozes na sala ecoavam em sua cabeça, formando um coro de apoio e esperança. Seria mais um passo que a aproximaria de sua mãe, e ao mesmo tempo, revelaria a força de todos aqueles que enfrentavam o mesmo tormento. Com a adrenalina a borbulhar, Tânia olhou para os rostos ao seu redor. Aquela luta era delas, e ao aceitá-la, ela também aceitaria o risco. Podia ouvir sua mãe em seus pensamentos, dizendo, faz o que sente no coração, minha filha. Esbaforida, mas decidida, Tânia apertou o celular com determinação. A mensagem seria enviada, e ela não recuaria. O caminho seria difícil, mas a esperança era palpitante em seu peito. Agora, no entanto, restava a pergunta, quando a verdade dela ecoaria na emissora, qual seria a reação das pessoas que, como ela, também esperavam ser ouvidas? A coragem de Tânia poderia trazer mudança, mas os riscos poderiam ser maiores do que ela imaginava. O calor do sol filtrava pela janela, iluminando o chão de madeira da sala onde Tânia se preparava para o dia. O celular vibrou, puxando sua atenção. Era uma mensagem rápida do repórter, amanhã, 10 horas. Vamos gravar. Leve sua mãe. A ansiedade despontou novamente dentro dela. Como era possível que num único dia tudo estivesse prestes a mudar? Ela vestiu a blusa mais bonita que tinha, um gesto simbólico que elevava não só sua aparência, mas também sua autoestima. Enquanto olhava para o espelho, seu reflexo a encarava com um misto de determinação e insegurança. Eu vou conseguir, sussurrou para si mesma, tentando acreditar verdadeiramente. Quando chegou ao hospital, sua mente estava em ebulição. Cada passo que dava parecia coar sua decisão de lutar por dignidade e respeito. Ao entrar no quarto de Dona Lúcia, encontrou a mãe deitada, com um sorriso tímido que encantava, mas também escondia preocupações. Mãe, amanhã vou falar na TV sobre o que estamos passando. Quero que você esteja lá, anunciou Tânia, sua voz carregada de empolgação. Dona Lúcia franziu a testa. Você tem certeza disso, minha filha?
É perigoso sim, mas eu preciso. Não posso ficar calada. É hora de mostrarmos a verdade, respondeu Tânia, seu coração pulsando com uma mescla de amor e preocupação. O dia seguinte chegou rápido. E à medida que caminhava até a emissora, Tânia sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, algo novo nascia dentro dela, uma confiança quase palpável. Na entrada da emissora, as câmeras, os repórteres e o público aguardavam. O ambiente estava eletrificado, e Tânia pôde sentir que o momento era decisivo. A voz do repórter a puxou para a realidade. Tânia, você está pronta? Perguntou ele, percebendo o nervosismo. Ela respirou fundo antes de assentir. Enquanto a câmera se ajustava e a gravação começou, o olhar de Tânia se fixou nas lentes, e tudo ao seu redor desapareceu. Ela começou a compartilhar sua história, a dor de ver sua mãe lutando contra a falta de dignidade no sistema de saúde, a luta de tantas outras mulheres invisíveis. Estamos aqui para mostrar que somos muitas, e nossas vozes merecem ser ouvidas. Ela exclamou, a emoção transbordando em sua voz. E, à medida que falava, era como se cada palavra ecoasse na mente de quem a ouvia, como um chamado à ação. Assim que o vídeo foi finalizado, um buzz começou a crescer nas redes sociais. Mensagens de apoio surgiram de todos os lados, como uma onda de esperança. No entanto, havia vozes de crítica também, pessoas que tentavam silenciá-las. Tânia, agora mais determinada, decidiu que essas vozes só a fariam lutar mais. Ela voltou para casa animada, mas também apreensiva. Quando chegou, Dona Lúcia a esperava com um olhar curioso. E aí, minha filha? Como foi? Foi lindo, mãe. Mas sei que não será fácil a partir daqui. Tem gente que não quer ver a verdade, Tânia respondeu, com um misto de expectativa e receio. Dona Lúcia a abraçou, um gesto silencioso que carregava todas as palavras que ainda não tinham sido ditas. Envolvida no calor do amor materno, Tânia percebeu que a luta já estava muito além dela, era um movimento que podia trazer luz a muitas vidas. Mas quando ela estava prestes a relaxar, seu celular apitou novamente. A mensagem que recebeu gelou seu sangue. Era uma ameaça direta, anônima, cale-se ou você e sua mãe vão se arrepender. A mente de Tânia girou. Qual seria o próximo passo? A luta tinha apenas começado, e agora, com a verdade sendo despejada na cara do público, ela tinha que decidir, continuar ou recuar. O que faria se a pressão se tornasse insuportável? O ar estava denso e cheio de incertezas, como uma tempestade prestes a desabar. Tânia sentou na cadeira da sala, seu olhar perdido na janela. A mensagem escaldante ainda reverberava em sua mente. Ameaças não eram novidade na vida dela, mas agora sentia que havia cruzado uma linha invisível. A luta não era mais só dela, agora, envolvia também a segurança de Dona Lúcia. Ela pegou o celular e leu a mensagem novamente, quase como se a reler mudasse seu conteúdo. Mas não mudava. O peso daquela frase a fez sentir um frio na barriga. Cale-se ou você e sua mãe vão se arrepender. Era uma lembrança cruel de que a verdade pode ser perigosa. Mãe! Tânia chamou, sua voz revelando o turbilhão que a consumia. Dona Lúcia apareceu com um semblante preocupado, os olhos a questionar sem que Tânia precisasse pronunciar uma palavra. Esse povo não vai parar, não vai? A mãe perguntou, a voz suave, mas com uma força interna que Tânia sempre admirou. Eu não sei, mãe. Eles querem nos calar, Tânia respondeu, o nó na garganta tornando difícil até mesmo falar. Dona Lúcia se aproximou e segurou a mão da filha. Mas você já falou. A sua voz chegou a tantas pessoas. Ainda assim, sinto que a luta só está começando, Tânia confessou, sentindo medo se transformar em coragem. Ela não podia desistir agora. O que estava em jogo era muito maior do que suas inseguranças. Naquele momento, o celular vibrou novamente. Um novo alvoroço se formou. Era uma mensagem de um desconhecido nas redes sociais, um apoio inesperado. Você é uma heroína. Mantenha-se forte. Um sorriso tímido surgiu no rosto de Tânia. As palavras de encorajamento foram como um bálsamo para sua alma aflita. Mãe, olha isso! Exclamou, mostrando a tela para Dona Lúcia.
Mais mensagens começavam a pipocar. Historinhas de pessoas que também haviam enfrentado batalhas semelhantes. Uma onda de solidariedade começou a emergir, e o calor dessa correnteza reanimou o espírito de Tânia. As vozes que a apoiavam cresciam como uma sinfonia de força. Isso é só o começo, minha filha. Você não está sozinha, disse Dona Lúcia, com a firmeza de quem enfrentou muitas tempestades. Depois de um instante de silêncio, ela completou: precisamos conversar com o advogado. O coração de Tânia acelerou. Era a confirmação de que seu caminho estava traçado. Elas precisavam se proteger, e isso exigiria estratégias, coragens e dados concretos. Ao mesmo tempo, um arrepio a envolveu. Cada passo adiante seria um risco. Nas noites seguintes, elas se reuniram para planejar. O advogado explicou sobre medidas de proteção, mas a incerteza pairava. Tânia se lembrava da alegria que sentiu na gravação e na aceitação das mensagens. Mas sabia que o caminho a seguir estava repleto de desafios. Uma nova notificação a chamou de volta. Um vídeo viral começava a circular, com trechos do que ela havia dito na emissora, associados a montagens de imagens de protestos. Imediatamente, Tânia sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. Ouvia sua voz ecoando a luta de tantas outras, ressoando em todo o país, alicerçando um movimento maior. Mas por trás de tanta euforia, a perseguição começava a crescer. Os comentários agressivos nas redes sociais aumentavam, as ameaças pareciam reais. Então, chegou a mensagem mais aterrorizante de todas: cuidado, Tânia. Isso vai acabar mal para você. Conforme a tensão crescia, Tânia se viu frente a uma bifurcação. As opções estavam claras: continuar a luta ou recuar. A decisão que tomasse agora poderia alterar o rumo não só de sua vida, mas de todas aquelas que a acompanhavam na batalha. E idealizava incertezas e contornos. Qual seria a escolha de Tânia? A chama da coragem ou o eco do medo? O desafio de erguer voz em tempos de silêncio pairava no ar, exatamente no instante em que tocava o novo amanhecer. Tânia acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha. Havia um peso maior no ar, como se o dia prometesse mais do que apenas horas comuns. Mesmo assim, ela sabia que precisava agir. Seus pensamentos giravam em torno do vídeo que viralizara e da corrente de apoio que surgira de forma inesperada. Enquanto tomava café da manhã, as mensagens continuavam a chegar. Cada uma delas trazia histórias de luta, superação e uma determinação que Tânia nunca imaginara que pudesse existir no coração de tantas pessoas. Mãe, você precisa ver isso, disse ela, apertando o celular contra o peito. Dona Lúcia, ainda sonolenta, aproximou-se com curiosidade. Os olhos da mãe se iluminaram à medida que Tânia mostrava as mensagens que inundavam suas redes sociais. Aquela enxurrada de apoio não era apenas um alívio, era a confirmação de que a verdade poderia ser uma arma poderosa. Com o café já esquecido na mesa, elas decidiram se preparar para a reunião com o advogado, mas havia mais do que a simples questão legal em pauta. Tânia sentia que aquele era o momento de se pronunciar e unir a voz de todos aqueles que, assim como ela, se sentiam ameaçados. Ao olhar para a mãe, notou novamente a força que aquela mulher sempre exerceu sobre sua vida. Era a esperança que pulsava dentro dela. Precisamos encontrar um jeito de fazer essas vozes serem ouvidas, mãe, disse Tânia, determinada. Boa parte da incredulidade estava se dissipando e um fogo começou a arder dentro dela. E se fizéssemos um vídeo, algo que reúna todas essas histórias? Um apelo direto para as pessoas que estão no mesmo barco que nós. As palavras de Tânia ecoaram como um chamado. Dona Lúcia, olhando nos olhos da filha, assentiu. Se existe um jeito de transformar toda essa dor em mudança, nós precisamos fazer. Ao longo da tarde, Tânia se dedicou a organizar as mensagens e os relatos de apoio que recebia. A ideia de um vídeo crescia, alimentando sua necessidade de criar algo que fosse mais do que uma manifestação de dor. Ela queria que fosse um manifesto de esperança e força. As horas passaram rapidamente. Quando chegou o momento de gravar, o coração de Tânia estava acelerado, mas não por medo. Era como se ela estivesse prestes a saltar em direção a um futuro desconhecido, e quanto mais se aproximava do microfone, mais confiante se sentia. Com a câmera ligada, Tânia começou a falar,
e cada palavra parecia reverberar na sala, levando consigo a mensagem de quem não havia desistido. Porém, enquanto as primeiras imagens eram capturadas, o celular de Tânia vibrou novamente, e esse intervalo a fez hesitar. Era outra mensagem, desta vez do mesmo desconhecido que a elogiara. Cuidado, essa luta pode te custar muito mais do que você imagina. O coração de Tânia disparou ao ler aquilo. A mensagem a fez balançar, lançando dúvidas em sua determinação. Ela pausou o vídeo e olhou para Dona Lúcia, que havia se aproximado, percebendo sua inquietação. Mãe, e se realmente houver perigo? Sua voz trêmula carregava mais insegurança do que queria demonstrar. Nós já enfrentamos tanto, Tânia. A luta é difícil, mas a coragem nos faz viver. Às vezes, é preciso arriscar tudo por algo que vale a pena, Dona Lúcia respondeu, com aquele olhar firme que sempre a sustentou. As palavras da mãe reacenderam a chama interna de Tânia, mas a mensagem de advertência coava em sua mente. Ela sabia que aquele passo poderia ser definitivo, como um precipício entre a segurança e o desconhecido. Havia um novo amanhecer se formando, e a decisão de Tânia estava prestes a surgir como um farol para os que também estavam perdidos. Com a gravadora ligada e a intuição pulsando, ela se preparou para finalmente se expor ao público. O que estava por vir poderia não ser só uma luta pessoal, mas uma onda de mudança que alteraria o destino de muitos. Como seria essa nova jornada? Quando Tânia finalmente se posicionou diante da câmera, uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro familiar do café e lembrando da conversa com a mãe. A luz suave que entrava pela janela parecia iluminar não só o ambiente, mas também seu interior. Era hora de compartilhar não apenas sua história, mas as histórias de tantos que haviam se sentido invisíveis. Com o coração batendo forte, Tânia começou a falar. Eu sou Tânia, e essa é a minha mãe, Dona Lúcia. Estamos aqui porque acreditamos que todas as vozes devem ser ouvidas. As palavras saíram rápidas, como um fluxo de emoção contida. O olhar decidido de Dona Lúcia ao fundo a encorajava, e Tânia encontrou coragem nas memórias de toda a luta que tiveram juntas. Enquanto falava sobre os desafios que enfrentaram, ela viu as lágrimas começarem a brotar nos olhos da mãe. Era um reflexo de tudo o que viveram. Ao mencionar as mensagens de apoio que tinham recebido, a intensidade da emoção a envolveu, transformando aquele momento em um grito de resistência. Se estamos aqui, lutando, é porque não somos apenas um número. Nós somos pessoas que têm histórias, ela disse, a voz quebrando ligeiramente. As horas se arrastavam, um desfile de sentimentos tropicais, do amor à dor, passando pela esperança e pela revolta. Quando terminou, Tânia sentiu um alívio evidente. O vídeo poderia não ter a perfeição estética de uma produção profissional, mas era genuíno e verdadeiro. E era isso que importava. Logo depois de compartilhar o vídeo, o feedback foi arrasador. Comentários e reações se multiplicaram. Gente de todos os cantos começou a se conectar, compartilhou suas próprias histórias e se uniram à luta de Tânia. Você não está sozinha e estamos juntas. Foram algumas das mensagens que surgiram na tela. Isso a fez acreditar que talvez aquela luta estivesse além dela. No entanto, enquanto se deixava levar pelo turbilhão de apoio, outra mensagem chegou. Um aviso anônimo que a fez parar. Você não tem ideia do que está chamando. As consequências podem ser graves. Um medo gelado invadiu seu estômago, mas não demorou para ela se lembrar das palavras de sua mãe, a coragem nos faz viver. As palavras ecoaram na sua mente como um mantra, instigando-a a seguir em frente, apesar do receio. Com tudo acontecendo tão rápido, Tânia percebeu que a luta iria além do vídeo. Era uma formação de um movimento, uma rede de apoio que poderia transformar vidas. Elas precisavam organizar um encontro para que todas aquelas pessoas pudessem se reunir e compartilhar suas experiências. A mamãe sempre disse que o que é feito com amor é feito para durar, pensou Tânia. E logo, elas estavam discutindo sobre como fazer isso acontecer. Era preciso priorizar a conexão humana. Afinal, era isso que as mantinha unidas. Enquanto meticulosamente organizavam as informações, Tânia também planejava um diálogo aberto, onde todos puderam expressar suas medos e esperanças. Sonhava com um espaço acolhedor,
um refúgio onde a dor pudesse ser reconhecida e transformada em algo sublime. Mas uma dúvida persistia: e se aquele aviso não fosse em vão? Uma sombra de receio cruzou seu caminho, mas ela relutou em deixá-lo dominar seus pensamentos. Levantar a voz era arriscado, mas era precisamente isso que a tornava forte. A data do encontro se aproximava e, à medida que as mensagens de apoio cresciam, Tânia se perguntava se realmente conseguiria organizar tudo. As expectativas eram altas. Poderia ser o início da transformação não só de sua vida, mas da vida de todos aqueles que se conectaram a ela. O que não poderia imaginar era que a nova jornada que havia iniciado traria à tona segredos enterrados e confrontos diretos que mudariam tudo. Mas a determinação estava lá, fervendo dentro dela. E no fundo, a dúvida seguia: até onde essa luta poderia levá-la? O tempo passava e a verdade se aproximava. É quando Tânia não sabia que uma reviravolta inesperada a aguardava, algo que poderia mudar tudo novamente. Naquela manhã fresca, Tânia acordou com o sol filtrando suavemente pelas cortinas. O dia do encontro havia chegado. O coração parecia uma batucada em sua caixa torácica. Dona Lúcia já estava na cozinha, preparando um café, a familiaridade do aroma fazendo Tânia se sentir um pouco mais calma. Mas, na verdade, a tensão estava ali, pulsando mais forte do que nunca. Você está pronta, meu amor? A voz da mãe cortou seus pensamentos. O olhar de Dona Lúcia era uma mistura de apreensão e encorajamento, um reflexo da luta que ambas viviam. Tânia respirou fundo, tentando encontrar nas palavras da mãe a força que precisava. Sim, mamãe. Estou pronta. Mas, em seu íntimo, uma batalha acontecia. E se ninguém aparecesse? E se as pessoas realmente ficarem ofendidas, descontentes, ou pior, desinteressadas? Essas perguntas a perseguiram durante todo o trajeto até o local do encontro. A adrenalina brotava como um rio veloz, e cada esquina parecia agravar a ansiedade. Ao chegar, Tânia avistou algumas pessoas já à porta, conversando entre si. Elas não eram estranhas. Tinha acompanhado algumas delas pelo Facebook, viu suas histórias, suas dores. Mas agora, diante dela, eram rostos reais, com expressões que transbordavam sentimentos diversos. Uma jovem de cabelo encaracolado a cumprimentou. Oi. Eu sou a Maria. O seu vídeo me tocou muito. Seu coração saltou. A conexão que buscava estava ali, palpável e direta. Aquela troca instantânea de olhares e sorrisos parecia insuflar a sala com uma energia nova. As vozes que antes eram apenas mensagens na tela estavam, agora, diante dela. Ela era parte de um todo, uma rede de solidariedade de histórias. Enquanto o espaço começava a se encher, Tânia subiu num pequeno palco improvisado. As palavras descartadas do medo foram substituídas por um brilho intenso em seu olhar, uma chama viva que iluminava sua expressão. Estamos aqui por um motivo, para dar voz àqueles que foram silenciados. Para lembrarmos que nossa dor é a base de nossas lutas e que, juntas, podemos transformar isso em resistência. Um aplauso ecoou, e Tânia percebeu que, mesmo em meio à tensão, cada palavra ressoava. Ela fez uma pausa, observando os rostos atentos. O desejo de fazer a diferença floresceu, e então contou uma história, sua experiência com os desafios que enfrentou para cuidar da mãe e como isso a levou a se posicionar. Era a voz de tantas pessoas que, como ela, tinham as suas lutas. No entanto, enquanto a confiança dela crescia, um olhar familiar na plateia chamou sua atenção. Era Leonor, uma antiga colega de escola, que ela não via há anos. Um frio percorreu a espinha de Tânia. Leonor tinha conhecido bem sua família e, em um passado distante, havia sido particularmente cruel com Dona Lúcia. O que será que ela pensava agora? Um nó se formou na garganta de Tânia. Mas a plateia não a deixava desfalecer. O calor, a empatia na sala, o desejo de transformação estavam acima mais de qualquer passado. Ela respirou fundo novamente, pronta para enfrentar qualquer memória sombria que pudesse vir à tona. Havia uma felicidade que eu costumava sentir. Mas às vezes, ela foi tomada pela dor. Mas hoje, quero mostrar que juntas, nós podemos tornar essa dor em uma força poderosa. O grito de apoio delas era um eco de esperança, unindo passado e futuro.
As consequências do que eu estou fazendo. Tânia hesitou por um segundo, mas firmou-se. Elas podem ser desconhecidas. Mas eu sei, com todas as fibras do meu ser, que não posso ficar calada. Se vocês sentem isso também, então vamos tomar essa estrada juntas. Mas mal sabia Tânia que, no fundo da plateia, Leonor segurava um segredo, algo que poderia não apenas abalar a confiança que queriam construir, mas também colocar em risco a luta que haviam iniciado. Ela não imaginava que, na verdade, esse encontro seria o gatilho para revelações inesperadas. E uma cortina de mistério começava a se erguer. O que Leonor faria? O que ela sabia? Tânia não fazia ideia de que a verdadeira luta estava apenas começando. O olhar de Tânia ainda estava fixado em Leonor, uma mescla de expectativa e receio a consumindo. Enquanto as vozes da plateia se elevavam em apoio, apenas uma imagem pairava em sua mente: a face de sua mãe, as dificuldades que haviam enfrentado juntas, as dificuldades que Dona Lúcia suportou calada e forte, como uma rocha em meio à tempestade. Você é mais forte do que imagina, Tânia, disse sua voz interior, enquanto os aplausos diminuíam. A antiga colega não era sua inimiga, pelo menos não agora. Pode ser que tivesse mudado. Poderia, talvez, se redimir. E se ela quisesse me desestabilizar? E se quis apenas me ver cair? O dilema feroz se aninhava em seu peito. Tânia se sentiu na iminência de um confronto que não havia escolha. Ela precisava voltar a olhar para a plateia, para as pessoas que dependiam dela, mas também sabia que precisaria enfrentar suas próprias sombras. Leonor! Tânia finalmente chamou, a voz mais firme do que esperava. Todos os olhos se voltaram para a jovem que, num primeiro momento, parecia um pouco nervosa. Acompanhar os passos da antiga antagonista, ver seu semblante ansioso, fez o coração de Tânia acelerar. Venha aqui! Fale o que precisa ser dito, pediu, tentando demonstrar coragem além do que sentia. Havia algo ali, uma necessidade de liberar o peso daquele passado, de deixar que a história se dissesse. Leonor hesitou antes de subir ao palco, a expressão escrita no rosto mostrava um misto de medo e resolução. O silêncio na sala se fez, uma tênue expectativa pairando como um espectro. Oi, pessoal. Eu sou a Leonor. Sua voz começou tremendo. A Tânia é corajosa por estar aqui. Eu tenho uma história para contar também. Ela respirou fundo, como se estivesse a libertar um fardo que a acompanhava desde os dias de escola. Houve um tempo em que eu não entendia a dor dos outros. E quanto mais tentava me integrar, mais afastava as pessoas ao meu redor, principalmente a Tânia e a sua mãe, Dona Lúcia. Um murmúrio percorreu a audiência. Cada palavra da Leonor era uma faísca que reacendia memórias datadas. Eu fiz coisas que me envergonham. Não posso mudar o passado, mas posso pedir desculpas. Mais importante, quero ajudar, se ainda houver um espaço para isso. As palavras de Leonor ressoaram como um golpe, mas Tânia não se deixou abalar. O que estava por vir poderia ser o retalho da vida que ela nunca quis imaginar, uma nova ficção onde o passado poderia finalmente se entrelaçar com o presente. Leonor, com lágrimas nos olhos, continuou: eu vi o amor que você tem pela sua mãe, e isso me tocou. Eu quero fazer parte disso. Por favor, me deixe ajudar a restabelecer o que eu destruí. Um silêncio profundo caiu sobre a sala, e Tânia se viu no centro de uma tempestade emocional. Pensamentos confusos a envolveram. Será que precisava acreditar? Poderia confiar em quem uma vez havia sido cruel? E se o desejo de mudança não escondesse intenções obscuras? Enquanto a plateia aguardava uma resposta, o calor da conexão que antes tinha sentido começava a flutuar entre dúvida e esperança. Tânia respirou fundo. Agora mais do que nunca, ela precisava de um momento claro, uma decisão que definisse não apenas seu caminho, mas o de todos ali. Sabe, tudo pode ser um recomeço, ela finalmente respondeu, sua voz forte e comovente. Mas não pode ser só sobre mim. Precisamos de comprometimento com nossa causa. Lutar por uma voz clara. É por aí que vamos. Mas antes que pudesse finalizar, um barulho perturbador quebrou o ar, uma mensagem pulsante entre angustiada expectativa. A porta se abriu abruptamente, desferindo uma sombra indesejada.
A tensão momentânea virou um misto de perplexidade e receio. Tânia não fazia ideia do que seria, mas a sensação de que algo maior estava prestes a ser revelado a fez sentir que a verdadeira jornada estava, de fato, apenas começando. O que poderia acontecer agora? E quem estava à porta? O passado finalmente voltaria para cobri-las em sua sombra? A porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura conhecida que fez o coração de Tânia disparar. Era Fernanda, a faxineira, uma mulher de sorriso largo e olhar sincero, que sempre trazia a delegacia consigo. Todos na sala mudaram de posição, alguns segurando a respiração, enquanto outros trocavam olhares confusos. Desculpem a interrupção. Fernanda disse, com a voz firme, apesar da tremedeira nas mãos. Mas eu não podia deixar de vir aqui. Tânia, eu só quero que você saiba que eu estou com você. O choque na sala era palpável. Tânia sentiu seu estômago se revirar. Era um sentimento misto. Fernanda não era apenas uma faxineira, era uma mulher que, em várias ocasiões ao longo da vida de Tânia, havia sido uma âncora de carinho e apoio. Contudo, a revelação de que seu passado estava prestes a se entrelaçar com aquele momento a deixou em dúvida. Tânia, eu também tenho uma história, começou Fernanda, os olhos brilhando com emoção. Eu vi a sua mãe sofrendo, eu vi o quanto você lutava para cuidar dela. E eu não fiz nada. Pensei que não fosse minha responsabilidade. Eu sentia que, sendo uma faxineira, minha voz não importava, mas, isso não é verdade. A plateia, que antes estava envolta em um silêncio apreensivo, começou a murmurar entre si. Fernanda não se intimidou. Seguiu firme. Percebi que entre as faxinas e as janelas que eu limpava, havia um mundo de dor que não podia mais ignorar. E ao ver você se esforçando, fazendo tudo por Dona Lúcia, eu percebi que precisava agir. Tânia a encarava, o coração acelerado. O que você quer dizer? Fernanda respirou fundo, a firmeza se entrelaçando com a vulnerabilidade. Eu estou aqui para oferecer o que eu puder. Quero ajudar, seja com o que for lutar por você, por sua mãe, e por outras mulheres que, como vocês, enfrentam batalhas duras. E sei que não sou a única. Não somos só faxineiras, somos parte de um movimento. Juntas, podemos fazer a diferença. Os olhos de Tânia se encheram de lágrimas ao ouvir aquelas palavras. Era como se Fernando estivesse estendendo um braço não apenas para ela, mas para todas aquelas pessoas que, assim como ela e sua mãe, lutavam silenciosamente por dignidade e respeito. Você pode fazer isso? Sim, a mulher respondeu com firmeza. Aqui e agora. Juntas, trazendo nossa voz para a luz. A sala parecia vibrar com um sentimento renovado, uma corrente de esperança que começava a se formar. Cada um ali podia sentir a força das palavras, a promessa de mudança e união. Mas Eleonor? Tânia se virou para a antiga rival. Você também realmente quer isso? Por que não pode ser só uma palavra jogada ao vento? Precisamos de ação. Leonor, ainda tensa, assentiu. Com lágrimas nos olhos, ela murmurou, eu quero provar que posso ser diferente. Estou aqui, disposta a lutar ao lado de vocês. Tânia segurou a mão de Fernanda e, sem pensar, puxou Leonor para perto. Naquele momento, algo estava se moldando, como se a história se reescrevesse naquelas três almas entrelaçadas, possibilitando um caminho que atravessava os limites que antes pareciam intransponíveis. Mas antes que a nova unidade pudesse ganhar-se forma, um celular tocou insistentemente em um canto da sala, como um alarme chamando a atenção. O brilho da tela iluminou os rostos confusos enquanto uma mensagem piscava em letras garrafais. É urgente. Vocês precisam saber a verdade sobre Dona Lúcia. O eco daquela frase caiu como um trovão. O que será que estava prestes a ser revelado? E como isso afetaria a jornada que agora começava a se formar? Tânia sentiu um frio na barriga. O passado estava de volta, e as menções eram apenas o começo. Tânia não conseguia controlar a ansiedade que apertava seu peito. As palavras "vocês precisam saber a verdade sobre Dona Lúcia" ecoavam em sua mente como um mantra inquietante. O que poderia ser essa verdade? Com um gesto rápido, ela se virou para o grupo reunido,
buscando fitas de coragem em seus olhares. Fernanda, com seu sorriso caloroso, encorajou. Continue, Tânia. Vamos encarar isso juntas. Leonor também estava ao lado, com um semblante que exibia uma determinação recém-descoberta. Todas ali estavam unidas, prontas para receber o que quer que viesse. Decidida, Tânia aproximou-se de seu celular, deslizando a tela para abrir a mensagem inesperada. Era de um número desconhecido, mas a urgência de seu conteúdo era palpável. A verdade sobre sua mãe pode mudar tudo. Encontre-me no parque às 8. O que quer que isso significasse, estava claro que precisava ser resolvido. A sala estava cheia de expectativa, e a tensão de cada um era quase palpável. Tânia respirou fundo, dividida entre o medo do que poderia descobrir e a necessidade de proteção tanto para sua mãe quanto para sua comunidade. Eu não posso fazer isso sozinha, Tânia começou, olhando nos olhos de cada mulher à sua volta. Se essa verdade é tão importante, preciso que vocês estejam comigo. Vocês se importam? Claro que sim. Leonor respondeu rapidamente, e a sala ecoou com vozes de apoio. Então vamos juntas. Precisamos descobrir do que se trata essa verdade e o que aconteceu com a minha mãe. Com um gesto confiante, Tânia decidiu que não deixaria que o medo controlasse os passos que estava prestes a dar. Dona Lúcia estava em casa, mas o coração de Tânia estava prestes a ficar em choque. Era hora de agir. E assim, aquele grupo formidável de mulheres partiu, unidas pela crença de que sempre poderiam transformar dor em força. Ao chegarem ao parque, a expectativa pairava no ar. O lugar estava tranquilo, mas uma imprevisibilidade para o que estariam prestes a descobrir fazia com que tudo parecesse mais tenso. Elas se uniram, Tânia segurando a mão da mãe que estava mais presente em suas memórias. No fundo do parque, entre algumas árvores, avistaram a figura de um homem desconhecido, encostado numa parede. Ele parecia nervoso, olhando em volta, como se estivesse aguardando algo ou alguém. Ao notar a aproximação de Tânia e das outras mulheres, o homem se endireitou rapidamente. Sou eu que deixei a mensagem, começou, a voz hesitante. Ele se apresentou como Carlos, um ex-funcionário do hospital onde Dona Lúcia foi tratada. Eu sei de algo que pode ser vital. Algo que envolveu sua mãe. Tânia sentiu seu coração acelerar. O que você sabe sobre minha mãe? O que aconteceu? Carlos respirou fundo, sabendo que as palavras seguintes seriam pesadas. Ela foi parte de um experimento em um tratamento que não teve autorização. Eles não contaram a você, mas Dona Lúcia foi usada, e muitos já pagaram um preço alto por isso. As palavras cortaram como faca. O chão pareceu desabar sob seus pés. A mente de Tânia girava, tentando processar todas as informações. Como você sabe disso? Eu vi os documentos. Trabalhava na área administrativa e, quando vi o que acontecia, não consegui ficar calado. Isso me custou meu emprego, mas precisava alertar alguém. Sua mãe tem direitos e você também. As emoções tomaram conta de Tânia, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Isso é inaceitável. Ela sentiu o calor das mãos unidas em sua volta, um lembrete de que não estava sozinha nessa luta. Fernanda passou o braço pelos ombros de Tânia, enquanto Leonor, sentindo a pressão do momento, comentou, precisamos levar isso ao público. Isso pode mudar a história de tantas pessoas. Não podemos deixar que isso fique impune, Tânia respondeu, agora mais determinada do que nunca. Peças do quebra-cabeça se encaixavam, formando uma imagem maior que a luta de sua vida era uma luta pelo direito de uma mulher, mas também de tantas outras. Com a nova decisão tomada, elas deixaram o parque com um propósito, investigar mais a fundo, reunir provas e preparar um novo vórtice de resistência, dessa vez com uma verdade dolorosa, mas necessária. O amor de Tânia por sua mãe tinha sido apenas o começo. Agora, essa transformação se tornava um símbolo da força coletiva e a capacidade de fazer justiça. Cada passo que davam se tornava um passo além da dor em direção à luz. Assim, ao retornarem para casa, as lágrimas que antes eram de dor agora eram lágrimas de esperança, de mudança e de luta. Tânia conhecia o preço da verdade, mas estava disposta a lutar por ela. À medida que o sol se pôs, uma nova força surgiu da união daquele grupo.
Esse era um novo capítulo que se iniciava, e Tânia sentia a certeza de que estavam no caminho certo. A luta ainda estava longe de acabar, mas agora, elas estavam armadas com uma verdade que poderia transformar vidas. E, juntas, iriam gritar para que todas as vozes fossem ouvidas. Se você se sentiu tocado por esta história, não perca nenhuma das próximas emoções. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Sua ação faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre esse final transformador. Sua voz também merece ser ouvida. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Faça parte do movimento.